A fluência de leitura é como se fosse um link entre quando a criança desenvolve ali a consciência fonêmica, a consciência fonológica, ou seja, o conhecimento, né, sobre os sons das letras, e a leitura e a compreensão. Então, ele diz que muitas crianças aprendem, né, a ler, né, e se desenvolvem, né, na fluência da leitura de uma forma automática, né, e conseguem fazer isso, né, através do estudo, da prática da leitura, e outras crianças, né, têm mais dificuldade em adquirir essa leitura mais fluente, né, com mais facilidade. E aí existem dois grandes componentes da fluência da leitura, né? Um deles é a questão da automaticidade, né? Ou seja, é a velocidade com a qual a gente consegue reconhecer palavras, né? O reconhecimento automático de palavras. Então, nós, né, que temos fluência de leitura, a gente olha para uma palavra, o nosso cérebro já reconhece aquela palavra. E isso faz com que a gente gaste, né, pouco recurso cognitivo cerebral para ler aquela palavra. E aí a gente pode gastar mais recurso cerebral, mais recurso cognitivo para entender o texto, né, para que a gente desenvolva aquela compreensão da leitura. Uma criança que está iniciando a leitura, né, ela vai ler, às vezes, letrinha a letrinha, né, sonzinho a sonzinho, bem devagar, e aí elas têm, então, uma dificuldade bem maior. Então, a automaticidade, né, essa capacidade de reconhecer rapidamente as palavras, e quando a gente consegue fazer isso, né, é o que lá nos Estados Unidos eles chamam sight words, né, são aquelas palavras que a criança já consegue reconhecer, olhou, reconheceu, não precisa decodificar, né, sonzinho a sonzinho, letrinha a letrinha. E aí a gente tem um outro componente, né, da fluência de leitura, que é a expressividade. Quando a gente está lendo um texto, né, principalmente em voz alta, a nossa entonação, as nossas pausas, né, a nossa expressividade confere, né, ou comunica também o que está no texto. A gente tem esse foco, né, na expressividade quando a gente está lendo em voz alta, e quando a gente está lendo silenciosamente, né, apenas nós para nós mesmos, né, a gente tem um foco maior no entendimento do texto. Né? Então, fluência, a gente está falando aí sobre esses dois aspectos, né? Ler, reconhecer automaticamente as palavras, né? Conseguir ler com expressividade e ter uma boa compreensão quando a gente está lendo silenciosamente para a gente. Eu perguntei para ele, né, como é que a gente pode trabalhar, né, o desenvolvimento da fluência nas crianças, né, ou seja, como é que a gente pode fazer para que as crianças se tornem, né, leitores fluentes. E ele citou aí 3 grandes estratégias, né? A primeira estratégia é quando a gente lê para a criança, para as crianças, né? Então a professora lendo para as crianças, da família, os pais, as mães, lendo aí para as suas crianças, né? Esse tipo de prática, né? Ler para as crianças junto com a criança, né? Traz ganhos de vocabulário, né? Ajuda também a despertar o gosto pela leitura, ajuda, logicamente, a fortalecer aí os vínculos, né, entre a família, a professora e as crianças, né? Então é muito bom. Mas se você só lê para as crianças, elas não estão lendo, né? Elas não vão aprender a ler. Então, uma segunda prática, né, bem importante é a gente trabalhar com a leitura assistida. Então, é o ato da criança, né, escutar e ler ao mesmo tempo. Então, ela está escutando alguém lendo o texto para ela e ela está lendo ao mesmo tempo. Né? Então, por exemplo, pode ser a professora e uma criança ou um grupo de crianças. Então, a professora vai lendo e as crianças vão acompanhando aquela leitura, lendo também, né, o texto. Pode ser uma outra criança, né, então uma criança que já está com uma fluência maior, né, e que, junto com outra que tem uma fluência um pouco menor, né, então esse tipo de prática também é muito bom para eles. Né, e pode ser até mesmo com um audiolivro. Né, então, a criança está escutando um audiolivro e vai lendo junto com aquele texto, né, que está sendo falado para ela no audiolivro, ela está lendo no livrinho ou na ficha, enfim. E essa leitura assistida, né, ela precisa acontecer diariamente, né, com um tempo aí de 10 a 15 minutos por dia, para que você tenha bons resultados. Né? Então, é um trabalho contínuo de leitura assistida que vai dar um ganho de aprendizagem muito forte. Então, essa é a segunda forma, né? Então, ler para as crianças, promover leitura assistida, ou seja, ler com as crianças, né, fazer com que as crianças escutem e leiam junto. E aí também a leitura repetida, né, que é
ler o mesmo texto, né, várias vezes, para que a criança, ao ler várias vezes, consiga ir desenvolvendo, né, a fluência naquele texto ali, talvez com aquelas palavras ali, né, e chegue muito parecido o que um bom leitor faz quando vai ler. Então, basicamente, você tem aí essas 3 grandes estratégias, né, para utilizar e fortalecer a leitura de seus estudantes.